Bom dia, senhores e senhoras ouvintes. Sou Edson Ramos de Siqueira, palestrante e escritor espírita de Botucatu. Esta é a 8ª edição em que abordamos o tema suicídio inconsciente. Lembro que suicídio inconsciente significa ou refere-se a todos os nossos equívocos sobre a ótica dos pensamentos, das atitudes, cujas consequências maléficas recaem sobre o corpo físico, sobre o perispírito e, obviamente, sobre nós mesmos, que somos espíritos eternos. Este ato que grande parte da humanidade ainda comete por desconhecimento nos leva a uma redução do tempo de vida do corpo físico. E sabemos que a reencarnação representa uma oportunidade maravilhosa de continuarmos a aprendizagem dentro do processo evolutivo espiritual. Eu sempre digo que não reencarnamos para passarmos um período de férias na crosta terrestre. O único objetivo da reencarnação é a evolução espiritual, ou seja, a continuação da evolução espiritual. Nós já percorremos um caminho bastante longo, mas temos um caminho muitíssimo maior até que cheguemos à perfeição, à divindade. Portanto, cada período dentro de um corpo físico, que eu denomino instrumento pedagógico para a aprendizagem do amor, é uma dádiva, digamos assim, é uma dádiva. Estarmos reencarnados e enfrentando, sim, todas as dificuldades, os problemas, os desafios, as dores que caracterizam essa dimensão, que está, obviamente, à altura do nosso padrão evolutivo. Então, à medida que evoluímos, certamente nós estaremos diminuindo o peso que trazemos em nossos ombros. Sentir-nos-emos cada vez mais leves, mais saudáveis, de maneira geral. Se todos os seres humanos soubessem disso, com certeza a evolução moral da humanidade estaria muito adiante daquilo que observamos nos dias atuais. Então, de maneira geral, isso é normal no estágio evolutivo em que nos encontramos, nós perdemos um tempo preciosíssimo em cada período reencarnatório. Então eu vou repetir que é muito importante. A reencarnação é uma dádiva. É uma oportunidade única, magistral, no transcorrer da aprendizagem que nos permite, como espíritos que somos, ao longo do tempo infinito, transpor a inimaginável distância existente desde a nossa origem, como espíritos simples, 100% simples, 100% ignorantes, conforme escreveu Allan Kardec na questão 115 do Livro dos Espíritos, até a nossa perfeição, ou seja, a divindade. Este é o nosso destino final. Queiramos ou não, eu costumo brincar, né? Queiramos ou não, seremos um dia espíritos perfeitos. E eu vou colocar para vocês agora uma reflexão de um termo, de uma
é um termo bastante importante, essencial, que é o livre-arbítrio. Então, nós determinamos os nossos destinos porque nos foi concedido por Deus, nosso Criador, a liberdade plena de pensarmos, falarmos e agirmos da forma que quisermos. Livre-arbítrio é uma lei divina. E da mesma forma existe uma outra lei fundamental, que é a lei de causa e efeito. Em suma, somos responsáveis pela nossa existência. Temos liberdade, mas saibamos que colheremos os frutos conforme a semente que plantamos. Eu vou descrever para vocês, ou ler para vocês, uma reflexão de Edgar Armon, que está na obra O Livre-Arbítrio e Textos Selecionados, em que ele nos coloca o seguinte, a respeito, focando essencialmente a questão do livre-arbítrio. Desde esse momento, começa o momento em que acontece a gênese do espírito, né? Começa imediatamente a modificar-se, sofrendo as influências ambientes. Forças invisíveis, tanto do plano físico como do etéreo, começam a atuar sobre ele. Sentimentos ainda desconhecidos nascem em seu coração e aí se radicam, influenciando poderosamente o seu pensamento, as suas atitudes. Ideias vindas, não se sabe de onde, penetram sua mente, dando-lhe cada vez mais vastos horizontes de pensamentos a respeito de si mesmo e de tudo que o rodeia. Os instintos inferiores da materialidade, as atrações do mundo da forma, o pavor do desconhecido, a incerteza do seu destino, a ignorância de sua origem e, sobretudo, sua fragilidade. Todo esse conjunto desorientador de circunstâncias começa a atuar sobre ele, ou seja, sobre nós, espíritos, lembremos, impelindo-o ora para aqui, ora para ali, nesta ou naquela direção, desordenadamente, como um trapo que o vento sacode para onde quer. Mas todas estas forças e circunstâncias, vindas de fora e de dentro, determinam, cada uma, reação diferente e repercutem nele de formas diversas, levando-o para esta ou aquela direção. Esse fenômeno é o que se conhece com o nome de livre-arbítrio. Isto é, a possibilidade que tem o espírito criado de optar por isto ou por aquilo, resolver de uma ou de outra maneira, seguir para esta ou aquela direção. Por esse livre-arbítrio, decorrente desse conjunto de reações, é que o espírito estabelece e forja o seu destino. A essa trama de ações e reações, que é a base indiscutível de justiça, que os orientais denominaram karma, ninguém pode escapar. Justamente porque ela é que dá campo, ou seja, dá condição à evolução do espírito. Realmente,
Se este, ou seja, o espírito, permanecesse imóvel, inativo, e não reagisse de forma alguma às solicitações ambientes, ficaria à margem da vida e nada aconteceria para ele. Nenhum progresso obteria e seria uma força negativa e estéril, coisa absolutamente impossível de existir na criação divina, que é dinamismo e movimento permanente e eterno. Observem a maravilha dessas palavras, a profundidade, os ensinamentos que nos trazem. E eu assinalo de uma forma bastante enfática essa questão que eu vou repetir. Por esse livre-arbítrio, decorrente desse conjunto de reações, é que o espírito estabelece e forja o seu destino. Então precisamos interiorizar isso. Todos nós seres humanos, porque muitos pensamos que nós somos conduzidos pelas forças superiores, como se fôssemos robôs programados para fazer isso ou aquilo, a quem aconteceria isso ou aquilo. E não é assim. Não foi assim que Deus criou. As leis divinas não pressupõem essa afirmação de que somos, ou que seríamos, autômatos. Não somos. Ou, se fôssemos, livre-arbítrio não existiria. Então, compreender o significado profundo do livre-arbítrio é essencial para a nossa evolução. Então, se temos o livre-arbítrio, significa que determinamos os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, ou seja, nós construímos os nossos destinos. Então, já partindo para o encerramento, eu deixaria para que todos refletíssemos essa questão, a importância de assumirmos a responsabilidade por nós mesmos, pelo nosso destino, por tudo aquilo que possa acontecer de bom e de ruim na nossa trajetória evolutiva espiritual. Cada um de nós é responsável por si mesmo, por sua existência. A vida é eterna. Alguns aceleram o processo evolutivo espiritual. Outros permanecem estagnados por um tempo indeterminado. A vida é eterna, não importa, está nas nossas mãos. Então eu encerro o programa de hoje com essa mensagem, para que constantemente pensemos e tentemos, à medida do possível, corrigir a nossa trajetória, o nosso rumo, que via de regra não está, digamos, na direção que deveria, que é a direção, o rumo da perfeição, tendo como farol a iluminar o nosso caminho Jesus. E Jesus tem a missão de nos ensinar a amar. Tudo que fugir disso realmente é sinal que estamos a perder tempo. Que a paz dele, nosso mestre do amor, Jesus, envolva as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender a realidade da vida do Espírito. Que assim seja. Um ótimo domingo a todos.
Bom dia.